Queridos, graça e paz, que Deus em Cristo venha abençoar você e a sua turma da EBD. Mais uma pré-aula, a última lição do ano de 2022. Dia 25 de dezembro de 2022. Sabemos que essa é uma data comemorativa, né? E que muitas igrejas às vezes não terá escola bíblica, mas estaremos aqui postando esta pré-aula para ajudar os nossos professores. Vamos lá? O tema da nossa lição de hoje, da nossa pré-aula, é Igreja em Movimento. Igreja em Movimento. Fundamento está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Em outra tradução diz, habita em vós, né? Referências bíblicas está em Tiago 5, 19 a 20 e Jeremias 3, 22. Objetivos. Temos o objetivo geral, que é refletir biblicamente sobre a igreja de Jesus Cristo e sua condição de organismo vivo e reprodutivo através do movimento. E os conhecimentos e os objetivos específicos mostrar que a igreja composta de membros e congregados deve assumir uma postura de compartilhamentos e corresponsabilidades. Entender que os irmãos que compõem a igreja jamais devem desistir de continuar a obra restauradora daqueles que se desviam da verdade. Mostrar que a igreja é uma instituição que sobrevive como coletividade, graças à ação gregária em favor dos outros. Pessoal, olha só, isso aqui é interessante sobre entender que nós não devemos desistir. Desistir de quê? Da obra restauradora. Ou seja, de buscar de volta aqueles irmãos que se desviam da verdade. Eu fico, irmão, preocupado que nós vemos crentes que quando o irmão falha na igreja, eles crucificam aquele irmão e abandonam aquele irmão, excluem do rol de membros, joga ele para fora da igreja praticamente. Essa é uma atitude equivocada, né? Não pode ser dessa forma. Pelo contrário, você lendo aqui essa epístola de Tiago, que é o alvo, né, do nosso estudo hoje, da nossa pré-aula, e você vê que Tiago coloca como responsabilidade de toda a igreja, de buscar de volta esses irmãos, de amar, de trazer para perto, de abraçar, né? De trazer esse irmão novamente a trilhar o caminho da salvação. Então nós não podemos desistir disso. Nós não podemos entregar uma alma desta forma, de uma forma tão fácil, né? É diferente daqueles que não querem, né? Algumas pessoas se desviam e não querem retornar. Você faz, né, o possível ali, o que está ao alcance, e a pessoa não quer. Aí, né, nós já fizemos a nossa parte, buscamos o irmão, aconselhamos, mas ouvir ou não, voltar ou não, é uma decisão da própria pessoa, não é isso? Vínculo da corresponsabilidade em Tiago. 1.1. Irmãos, se algum entre vós. Então preste atenção que Tiago fala aos irmãos, ou seja, aos irmãos da igreja. E se há algum entre vós quem? Entre os irmãos, né? Entre os irmãos. Então ele está aqui falando da igreja. Se há algum entre vós. Tiago termina sua epístola com um chamado à ação, pois essa epístola é campeã
em números de imperativos, ou seja, de ordens, né, no Novo Testamento. Tiago responsabiliza a todos, ó, a todos da igreja. Não é só o pastor, não. Não é só os obreiros, não. Não é só os líderes, não. Não, não. Essa palavra não é somente para a liderança, mas são para todos, para toda a igreja, a todos os membros da igreja, né? O que é responsabilidade de todos os membros? O que é responsabilidade de todos os membros é, é zelar pelo bem-estar espiritual daquele que se desvia. Então, se o irmão falhou, então a sua obrigação como igreja, como corpo de Cristo é o quê? É ajudar, né? Como essa imagem aqui é estender a mão, né? É levantar o irmão que está caído. Então, irmãos, muitas atitudes que nós vemos hoje em algumas igrejas é uma atitude discriminatória. Quando a pessoa falha, né, é, a religião exclui, joga fora, praticamente expulsa da igreja. Isso está errado. O que foi que Jesus fez com aquela mulher que foi pega no ato do adultério? Ele falou assim, ó, vai e não peques mais. Não é isso? Então ele não a excluiu, ele não a, pelo contrário, ele falou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Preste bem atenção que eu não estou falando aqui para nós sermos coniventes com o pecado, né? Jamais. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos deixar o pecado adentrar a igreja do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, mas, porém, nós temos que amar as pessoas. E ainda mais, irmão, se tratando de irmãos da igreja. Eu fico preocupado porque muitas pessoas não conseguem amar nem os irmãos da igreja, que estão ali na irmandade, congregam no mesmo lugar, e às vezes a gente vê, né, as discussões, as brigas entre irmãos. Espera aí, a Bíblia, o nosso Senhor mandou amar até o inimigo. Se eu não consigo amar nem o meu irmão que congrega, que está ali do meu lado, como é que eu vou amar o inimigo? Será que tem alguma coisa errada, não é verdade? Então, irmãos, é uma responsabilidade de toda a igreja. Se tem alguém aí distanciado, você, como igreja do Senhor, leve uma palavra de conforto, leve uma palavra para que essa pessoa retorne aos caminhos do Senhor. As atitudes. Quando um irmão falha, um irmão peca, uma certa e uma errada, uma atitude correta e outra incorreta. A atitude incorreta, vamos começar aqui pelo errado. Apontar, criticar, difamar. Irmãos, abandonar. Tem gente assim, pecou, joga de canto, joga fora, expulsa da igreja e pronto. Irmãos, não é assim. Não é assim. Às vezes um irmão errou, pecou. Irmãos, Deus perdoa e os religiosos não perdoam. O irmão sempre vai ser apontado, criticado como aquele irmão que pecou. Isso é a religiosidade que faz. O próprio Senhor perdoa, vai, não peques mais, né? E às vezes nós, como seres humanos falhos, não queremos perdoar. É triste isso, né? A forma correta, que é o quê? Orar. Aí sim, né? Ô, irmão, estaremos orando por você. Estaremos orando. Aconselhar, né? Aconselhar. Se ele vai ouvir ou não o conselho, já não está em você, né? Mas o nosso papel como igreja é isso. Se aproximar, fazer tudo que está ao alcance para fazer o irmão voltar, né?
para fazer o irmão voltar. Tiago não aponta uma pessoa responsável, mas responsabiliza toda a igreja para trazer o irmão de volta. Então, isso fala de mutualidade, né? Isso é uma responsabilidade de todos, não é do pastor, não é do obreiro, não é só dos líderes, não é só do pastor, não, é de todos. Tem gente que vê o irmão à míngua, morrendo, se afastando. A igreja ali com 500 membros, não vou nem colocar 500 membros, 100 pessoas. E aí o membro vê o outro membro fraquejando, se distanciando. Coisa que é mais difícil para um homem só, como, por exemplo, o pastor, observar a vida de cada um dos 100. E o irmão que está ali do lado está vendo o que está acontecendo. Fala, não, mas isso aí deixa, isso aí é o pastor que resolve. Não é, irmãos. Você pode, né, trazer uma palavra de ânimo, você pode trazer esse irmão de volta. Então, isso é mutualidade, é você, né, cuidar também do bem-estar espiritual da igreja. Reencaminhamento aos que se desviam da verdade. Tiago, mais uma vez, deixa claro que a doutrina não está separada da conduta. Essa epístola de Tiago fala muito sobre a questão da prática, né, de você exercer, da ação. O verbo desviar significa perambular. Por isso, os crentes maduros devem ajudar os que estão perambulando pelo mundo, sabendo que um crente desviado pode influenciar os outros. Olha só, então, à luz de Eclesiastes 9,18, muito cuidado, um chega, fala ali no ouvido uma coisa, o outro fala para o outro, né? Já percebeu aquelas pessoas que nem deixam você assistir o culto, né? Não deixa você cultuar, ela não cultua e nem deixa você cultuar. E fica ali e fala mal de quem canta, e fala mal de quem prega, fala mal de tal, e vai criando um aspecto negativo do culto. Aí chega um ponto que a pessoa vai falar, o que eu vou fazer lá? O que eu vou, não vou mais mexer com isso não vou mais para a igreja não. Então, essas pessoas, você deve se distanciar delas. Pessoas que são prejudiciais à nossa vida espiritual, né? Então, nós temos que reencaminhar essas pessoas à verdade e tomar muito cuidado com aqueles que querem nos desviar da verdade, né? Então, preste atenção. O erro de tratar os afastados da igreja como causa perdida. É aquela coisa, irmãos, que, como eu falei no início, de pessoas que falham e que as pessoas jogam fora. Não, ali já acabou. Pecou, acabou. Pecou, expulsa da igreja, pronto, vai congregar em outro lugar. Irmão, não é assim, irmão. O amor de Deus, o amor ensinado na palavra de Deus não é esse, não é assim que se trata, né? Então, aí Tiago fala, e se alguém o converter? Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque não isso é sabedor, né? Todos que estão familiarizados com a Bíblia sabe que não é o homem que converte, né? Que isso é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. O converter é trazer de volta aquele que se afastou. Essa é uma responsabilidade de toda a igreja, trazer de volta aquele que se desviou do caminho. Então, a questão é essa, é trazer de volta. É trazer aquele através da palavra de Deus, a qual o Espírito Santo convence aquela pessoa, né, do pecado, ao arrependimento, e ela volta. E ali você vai ser instrumento de Deus para trazer essas pessoas de volta ao caminho. E é assim que deve ser, eu e você, cada um de nós, cada membro da igreja, deve se preocupar com a unidade da igreja, deve se preocupar com o bem-estar espiritual da igreja. E isso é maravilhoso, e é assim que tem que ser. Devemos ser instrumentos de conversão para os desviados da verdade. Tem gente, irmãos, que encontra um desviado por aí e é assim mesmo, não sei o que, não quer nada com Jesus. Cuidado,
né? A nossa obrigação é compartilhar a palavra, é trazer essas pessoas de volta, né, ao caminho. Elas estão em dúvida, sem saber para que caminho ir, né? E você pode ser a resposta de Deus para aquela pessoa voltar, né, a trilhar o caminho da verdade. Salvará da morte uma alma. Não há uma ação mais importante do que salvar alguém da morte. Já pensou, irmãos? Você salvar alguém, alguém vai pular de uma ponte, você chegou no momento ali e salvou aquela pessoa. Isso é importante, não é? Muito importante. Mas ainda mais, salvar uma pessoa da morte espiritual, hein? Salvar uma pessoa da morte espiritual, da condenação eterna. Ô glória! Isso, irmãos, é muito valioso perante o Senhor. A morte é o abismo fatal, né, do caminho errado e é o oposto do caminho da vida. Aquele que se arrepender terá vida. Então, é arrependimento. Você tem que ser uma ferramenta de Deus para que essas pessoas venham ser salvas. E você fazendo isso, você sendo esse canal de bênção, você vai trazer essas pessoas de volta à vida. Pessoas que estavam condenadas à morte, você vai fazer com que essas pessoas trilhem novamente o caminho da salvação, pela ação do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! É um chamado à mutualidade. O amor mútuo fortalece a comunidade cristã. Então, o que fortalece a comunidade cristã? É o amor mútuo, né? Somos chamados para viver em mutualidade. 1 João 4,20. Escolher, amar, cuidar, perdoar, edificar, instruir, exortar, são ações que devem estar presentes na igreja. Quando alguém se afastar, devemos orar e agir em prol do retorno ao caminho da verdade. Então, mais uma vez, é mútuo. Você ama e você é amado. É um cuidando do outro. É um cuidando, é um perdoando o outro. É um edificando o outro através da palavra. É um instruindo o outro. É um exortando o outro através da palavra. Não é isso? Então, irmão, por isso que é importante o congregar. Você está na igreja, está crescendo aí. O pessoal falando que não precisa de igreja, você crente em casa. Cuidado, né? Porque a igreja é que te fortalece, esse amor mútuo, viver em comunidade, né? Esse chamado da mutualidade, de você amar, ser amado, de você perdoar e ser perdoado, essa convivência é que te traz a maturidade. Então, em nome de Jesus, seja um crente maduro, ajude aquelas outras pessoas que estão fracas na fé, que estão titubeando em dois pensamentos, cocheando em dois pensamentos. Chegue com a palavra de vida, chegue com a palavra de salvação, que aquela pessoa vai ser impactada através do Espírito Santo e ela vai sentir Deus chamando aquela pessoa de volta. E você é um canal de Deus para isso. Aleluia. O Espírito Santo é quem convence, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Já falamos, né? Nós somos instrumentos de Deus, né? A salvação é o resultado da pregação da obra que Cristo realizou. Então, o mérito é Cristo. O mérito é de Cristo. É a obra de Cristo na cruz. Não temos o poder de salvar ninguém. Somos meros instrumentos para trazer os perdidos da vontade. Então Deus usa instrumentos. Pastor, quais são esses instrumentos? Eu e você. Deus chamou cada um. E esse, irmão, é o chamado universal. Esse chamado universal é para todo crente. Se você aceitou Jesus como Salvador, Ele te chamou para você trazer outras pessoas a Ele. Se você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você tem um chamado universal. Você tem um chamado que é o chamado que todo crente tem, sem exceção.
Todo crente tem um chamado para trazer outras pessoas a Cristo. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu não tenho um chamado transcultural, né? Existem os chamados específicos e existe o chamado universal. E dentro desse chamado universal está essa obrigação nossa de compartilhar a salvação, de compartilhar a palavra de salvação àqueles que estão fracos, àqueles que também não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma obrigação nossa sabermos que não somos nós que salvamos. É o Espírito Santo que salva. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né, que traz à tona a salvação, a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Amém? Cobrirá uma multidão de pecados. Essa expressão não significa literalmente que o ser humano é capaz de cobrir pecados. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Não é o ser humano. Não é o ser humano que cobre pecados. Tiago apropria-se de Provérbios 10, 12. As Escrituras associam com frequência a salvação com a cobertura de pecado. E só Jesus pode realizar, né? Através do sangue de Jesus, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Pedro também falou isso lá em 1 Pedro 4:8. De tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que cobre uma multidão de pecados é o amor. Então, ame, abrace, traga essas pessoas para perto. Irmãos, por amor de Deus, é melhor uma pessoa estar dando trabalho na igreja do que ela estar lá fora, entregue ao mundo. Por que isso? Porque a qualquer momento Deus vai fazer uma obra na vida daquela pessoa. Nunca jogue uma alma fora. Olha o valor que tem uma alma, pastores, líderes. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. É bem verdade que algumas pessoas apostatam da fé. Elas não querem, mas nós temos que fazer o que está ao nosso alcance e continuar pedindo a Deus que tenha misericórdia dessas vidas. Amém? Graças a Deus. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero, nessa oportunidade, trazer um esclarecimento e um comunicado a vocês muito importante. Estamos finalizando essa pré-aula, esse trimestre desse ano de 2000, último trimestre do ano de 2022, e é com muito pesar que eu comunico aos irmãos que nós estaremos dando uma pausa, tá? Nós estaremos dando uma pausa nesse nosso projeto de pré-aulas, pois eu estou tendo alguns problemas, não apenas um, mas eu estou tendo alguns problemas, tá? Dentre eles, alguns problemas pessoais, né? De ordem médica, da família, também a questão do tempo, a prioridade. Eu estou fazendo uma pós-graduação e agora vou entrar em um período que eu tenho que fazer um estágio e vai ficar muito apertado. E terceiro motivo, também a questão do meu equipamento. Vocês observaram que a última pré-aula ficou com áudio muito ruim, né? Eu comecei fazendo os vídeos e a imagem começou a ficar ruim, meu equipamento não estava muito bom. Depois eu deixei de fazer as imagens, gravando apenas o áudio, como eu estou fazendo hoje. E agora até o áudio ficou ruim, e isso eu não gosto de fazer as coisas dessa forma, né? Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas dessa forma. Então, portanto, eu quero comunicar aos irmãos que estaremos dando uma pausa. Eu não sei quando vamos voltar, eu não sei, não tenho data prevista, mas peço a oração aos irmãos
e que os irmãos nos compreendam e que os irmãos não desanimem da escola bíblica. Eu tenho ouvido muitos relatos que a escola bíblica está melhorando, muitas igrejas, muitos irmãos me falando, me dando relatório positivo. E o objetivo é esse mesmo, é instigar os irmãos a buscarem mais o conhecimento e incentivarem mais seus alunos a frequentar a escola bíblica, tá bom? Desde já eu deixo aqui o meu abraço a todos os irmãos que durante esse período esteve conosco, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, tá ok? Que a sua aula seja uma bênção, um grande abraço e continue orando por nós. Deus abençoe.